Que precisa fazer manutenção em edificações, você já sabe. Mas diferenciar os tipos dela, é isso que a gente vai ver aqui agora. Bora lá! Antes da gente realmente falar aqui rapidinho das manutenções nas edificações, eu quero trazer uma reflexão. Quantas vezes você já ouviu falar sobre manutenção de automóveis, de carro? Muito mais, não foi? Então isso já é um conceito, uma cultura bem mais enraizada no nosso país. A cultura da manutenção do carro. Rodou tantos quilômetros, troca o óleo. E é isso que a gente precisa, aos pouquinhos agora, começar a difundir para o universo das edificações. E para isso, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai diferenciar os 3 tipos de manutenção que a gente tem na norma. Que norma? NBR 5674, que fala da manutenção das edificações. Bora lá, eu estou com a norma aqui aberta. Vou lá para o item 4, aqui, ó, item 4.1.3, que vai diferenciar esses 3 tipos de manutenção. Quais são eles? Rotineira, corretiva e preventiva. Meio óbvio aqui o significado de cada uma delas, mas eu quero trazer aqui rapidinho, passando pelo texto da norma, para você ver o que é que ele escreve. Então veja só, manutenção rotineira. Ele fala que é caracterizada por um fluxo constante de serviços padronizados e cíclicos. Então é aquela coisa que está acontecendo sempre, toda semana, todo dia, talvez. E é o exemplo que ele dá. Citando-se, por exemplo, limpeza geral e lavagem de áreas comuns. Veja que realmente é algo que é rotineiro, algo que está acontecendo ali todo dia, toda semana. É realmente coisa rotineira. Diferentemente da manutenção corretiva. Bora ver o que a norma fala sobre manutenção corretiva. Caracterizadas por serviços que demandam ação ou intervenção imediata. Esse é o ponto-chave aqui. Ação ou intervenção imediata, a fim de permitir o quê? A continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações. Ou seja, a gente precisa evitar graves riscos ou prejuízos pessoais patrimoniais. Isso quer dizer o quê? Resumindo tudo isso. Aconteceu alguma coisa já de errado, a gente tem que agir logo, tem que fazer uma manutenção corretiva. Um pedaço de um revestimento desplacou. Chega, corre para fazer uma manutenção corretiva para estancar logo aquela ferida na edificação. Então, isso é a manutenção corretiva. Que aí a gente já abre e é realmente um oposto da manutenção preventiva registrada aqui no item C da norma, que vai dizer o que para a gente? Manutenção preventiva é caracterizada por serviços cuja realização seja o quê? Programada. Esse programada está aqui na norma justamente para diferenciar que algo não é feito de última hora porque aconteceu algum problema. Então, se é algo programado, é algo que é feito para prevenir que um problema patológico possa vir a acontecer. Então, seja programada com antecedência. Priorizando as solicitações dos usuários. Estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes, em uso, gravidade e urgência. Isso daqui é extremamente interessante. Por quê? Onde é que a gente vê falando de urgência e gravidade? Nos laudos de inspeção predial. Tem muita cidade hoje no Brasil, principalmente algumas capitais, que já é lei. E tem algumas que já é lei há muito tempo, exigindo laudo de inspeção predial a cada 5 anos, às vezes a cada 3 anos, para garantir o quê? Que sejam constatadas as manifestações patológicas e elas sejam hierarquizadas em gravidade, urgência e tendência. Veja como se conversa aqui com a norma de manutenção. Então, basicamente, esses são os 3 tipos que a norma traz de manutenção: rotineira, corretiva e preventiva. Uma análise, uma opinião pessoal minha aqui é em relação a quê? Para mim, essa manutenção rotineira, ela está encaixada dentro de uma manutenção preventiva. Não deixa de ser. A única diferença é que essa rotineira é uma manutenção preventiva que ocorre de maneira padronizada e cíclica. Então, se ela tivesse como um subitem da preventiva, não mudaria muita coisa. Mas a norma coloca
divide nelas 3 em A, B e C e tudo bem. Existe na literatura técnica também a chamada manutenção preditiva. Isso não está aqui na norma, mas o que seria manutenção preditiva? É aquela manutenção, aquela ação que é tomada para manutenção, baseando-se em dados, em informações. Por exemplo, informações como assim: a gente precisa quantificar alguma coisa, precisa enumerar algumas coisas. Por exemplo, hoje a gente tem em alguns condomínios um aplicativo que faz ali o gerenciamento, ajuda o zelador, ajuda o engenheiro que está fazendo assessoria, ajuda o síndico a ter certos monitoramentos. Tem uns que fazem o quê? Todo dia o zelador vai lá e coloca a leitura do hidrômetro. Então vai lá, digamos que um dia consumiu 20 metros cúbicos, outro dia 20. Digamos que em um dia para o outro consumiu 50 metros cúbicos. Espera aí. No outro dia 50 de novo. Como teve uma subida assim nessa média? Aconteceu alguma coisa. Então foi utilizado números, dados, valores para tomar uma decisão em relação à manutenção. Então foi percebido a partir disso que tem algum problema, então vai lá e corrige. Isso é um tipo de manutenção preditiva. Tem outros exemplos aí que a gente pode citar, mas basicamente é isso que eu queria mostrar. Ainda que na norma, antes da gente finalizar, eu queria mostrar o anexo A. O anexo A da norma, ele traz o quê? Alguns modelos. Na verdade, traz um modelo para a elaboração do programa de manutenção preventiva. O que é que ele bota aqui? Ele coloca uma tabela que vai mostrar a periodicidade, por exemplo, a cada semana o que é que se faz, a cada 15 dias o que é que se faz, e vai detalhar para cada sistema, para cada elemento ou componente e a atividade que deve ser feita, além de responsabilizar quem deve fazer isso. Por exemplo, a cada semana um sistema hidrossanitário tem que ser verificado, onde o reservatório de água potável e qual a atividade que deve ser feita? Verificar o nível dos reservatórios e funcionamento das boias. Então, é a equipe responsável ali pela manutenção local. Então, isso são exemplos de coisas que devem ser feitas para a gente colocar no modelo de elaboração de programa de manutenção preventiva. Então, é importante fazer manutenção e é importante difundir essa palavra da manutenção predial, da manutenção preventiva, principalmente, porque é menos dor no seu bolso. A facada no bolso vai ser muito menor. Por quê? Lei de Sitter. O que é que a gente vê falando da lei de Sitter? Quanto mais tardia é a tomada de ação para corrigir água, mais onerosa ela é, mais cara ela é. Então, se você tem um problema, digamos que ainda na fase de projeto de uma obra, você consegue corrigir rápido, sem gastar muito dinheiro. Se já está executando e tem um problema, você já gasta 5 vezes mais. Se a obra já está entregue, já está ali durante o uso, você gasta 5 vezes mais em relação à etapa anterior. E assim por diante. Então, quanto mais o tempo passa, mais você está gastando dinheiro para corrigir um problema. É aí que entra. A manutenção preventiva pode salvar seu bolso, pode salvar a saúde financeira de um proprietário de uma casa unifamiliar, da saúde financeira de um condomínio, de qualquer um. Assim como a gente preserva a vida útil dos carros fazendo manutenção, temos que começar a preservar a vida útil das edificações fazendo a manutenção e evitando que ela perca desempenho. Basicamente, esse foi o conteúdo que eu quis trazer para você sobre manutenção. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com o meio técnico aí que você conhece. Esse aqui é um pouquinho das manutenções das edificações e a gente se vê no próximo vídeo.